Xion provoca o Jung, perguntando se por acaso ele é medroso. Jung diz que de jeito nenhum, e acaba aceitando o desafio. Xion pensa que bater no pescoço ou no coração pode matá-lo, enquanto dos lados e nas pernas vão doer com certeza. Xion está bastante tentada a dar um bom golpe na cabeça bonita do Jung. Mas então ele poderia desprezar a Xion completamente. A maior prioridade dela agora é garantir que o Jung desenvolva um gosto pela Xion. Ela então começa a avançar e levanta sua espada ameaçadoramente. Só que o golpe acerta a espada do Jung. Ainda assim, isso o deixa incrivelmente surpreso. Mas Xion está brava, pois com os braços fracos que ela tem agora, ela poderia balançar com toda a sua força e o Jung mal sentiria uma picada. Ele não tem ideia de quão sortudo é. Depois, Xion está se arrumando. Diante do espelho, a jovem parece estar em um momento de introspecção e elegância. Ela está usando um traje verde claro e seu cabelo, habilmente preso em um coque, adiciona um toque de refinamento. É como se naquele momento o mundo lá fora desaparecesse, deixando apenas com seus próprios pensamentos e a imagem refletida diante dela. Suas empregadas estão encantadas com o visual da Xion para a cerimônia de nomeação. Xion é um verdadeiro colírio para os olhos de tão linda que está. Se encarando no espelho toda convencida depois desses comentários, Xion pergunta se elas realmente acham isso. Uma das empregadas informa que o imperador concedeu aqueles rolos de seda com estampa de nuvens e sugere que a Xion mande fazer um roupão de noite com aquele presente do imperador. A empregada sempre achou muito adorável para um casal ter roupas combinando feitas com o mesmo padrão ou design. Xion pergunta se é mesmo, e sua empregada confirma. Ela aposta que era exatamente isso que o imperador tinha em mente. Ou por qual outro motivo ele daria não um, mas 3 rolos de seda. Xion começa a fazer os cálculos. Tem um rolo para ela, um para o imperador, mas ainda sobra um. A empregada então diz que talvez o imperador quer que ela guarde o outro para o bebê real. Xion fica assustada, se perguntando se foi por isso mesmo que ele enviou aqueles rolos de seda. Um clássico movimento do bolinho. Suando, a empregada diz que apesar da Xion não gostar muito de bordado, o imperador poderia ficar satisfeito em ver um toque pessoal no roupão dele. Xion se lembra das suas tentativas anteriores e diz que vai tentar o seu melhor. 3 eunucos estão chegando para escutar a Xion. Já no local do cerimonial, a imperatriz viúva chama Xion de nobre dama, mas logo em seguida se corrige para a nobre concubina Xion. E depois diz não se lembrar de ter visto o imperador tão apaixonado por uma concubina. O imperador vacila diante do comentário. Com um enorme sorriso, a imperatriz viúva diz que o ponto fraco que ela compartilha com o imperador é a nobre concubina Xion. Com uma expressão desconfiada, Xion pensa que é assim como ela suspeitava. Ela sabia que nasceu para seduzir a realeza por todos os lados. Não é de se admirar que ela tenha sido odiada por todos no campo das artes marciais. Aquelas cabeças de carne jamais conseguiram entendê-la. Como poderiam? Ela é muito majestosa para as mentes camponesas deles. A imperatriz diz que agora que ela é uma nobre concubina, ela deve agir com maior senso de responsabilidade. Xion diz que não poderia concordar mais. A imperatriz diz que deseja incumbir a Xion de uma responsabilidade na corte das damas do palácio interno. Essa tal corte é um termo coletivo para todas as concubinas e funcionárias do palácio interno. O imperador questiona se um dever na corte feminina. Mas a imperatriz diz que ele não precisa se preocupar, pois ela não vai incomodar a Xion com nada indevido. Ela diz que quando chega o inverno, o imperador gosta de tirar férias por 3 semanas ou mais no aquecimento do segundo palácio. Mas a imperatriz receia que o palácio precisa de manutenção adequada depois de ficar vazio pela maior parte do ano. Sorrindo, mas envolta em uma aura maldosa, a imperatriz diz que talvez a Xion possa viajar para lá com antecedência e supervisionar os esforços de manutenção. O imperador diz achar que a Xion não seja a dama adequada para o trabalho, considerando a falta de experiência dela, e pergunta se a imperatriz não acha melhor atribuir a tarefa
para uma dama mais experiente do palácio interno. A imperatriz diz que o imperador fala com sabedoria, e que então ela vai designar a irmã mais velha da Xion para gerenciar o assunto, e a Xion irá acompanhá-la como forma de ganhar experiência. Considerando que elas duas são irmãs, sem dúvidas, elas duas irão apreciar a companhia uma da outra durante a jornada. Mais tarde, vemos uma refeição posta, e o imperador e sua mãe comendo. De repente, o imperador suspira, e sua mãe pede que ele sente corretamente e jante como um adulto, para que ela não tenha que bater na cabeça dele, como fazia quando ele era um garoto. O imperador apenas concorda. Depois ela pergunta se desagrada a ele que a imperatriz escolheu duas filhas da família Xion e mandou as duas para o segundo palácio de uma vez. Bolinho responde que o irrita que a imperatriz tenha mandado a Xion embora no mesmo dia da cerimônia de nomeação dela. A imperatriz pode tentar manter a Xion longe dele, principalmente como uma maneira de manter a família da Xion sob controle, mas ele pode garantir que isso não terá sucesso. A imperatriz viúva comenta que a casa Xion não tem somente 3 concubinas no palácio interno, como uma delas deixou o imperador hipnotizado por meses, segurando o coração dele na palma da mão como uma fruta para ser apertada. Portanto, a imperatriz está agindo apenas em seu melhor interesse. O imperador faria bem em ver as coisas da perspectiva da imperatriz de vez em quando. Olhando para os rolos de seda, Xion pensa que terá que levar seu bordado com ela para o segundo palácio. Ela provavelmente não verá o bolinho novamente por meses depois de partir. O eunuco-chefe entra no quarto, pedindo que a Xion acompanhe, pois tem algo que ela precisa ver. Xion fica confusa, querendo saber o que é. E logo em seguida, vemos um coreto. Os raios do pôr do sol entram pelo teto de vidro, dando um aspecto de ouro ao ambiente. Xion olha para tudo encantada. Tudo ali é bastante refinado. De repente, Bolinho aparece abraçando por trás. Ele pergunta o que ela achou e diz que notou que ela gosta de buscar descanso em lugares isolados. Vendo como a geada do inverno estará sobre eles em breve, Bolinho tem aquele lugar preparado em nome dela. Xion pergunta se ele está dizendo que construiu aquele lugar somente porque estava preocupado que ela pudesse sentir frio. E com um largo sorriso, diz que isso é maravilhoso. Ela simplesmente adorou. Bolinho diz que enquanto ela estiver fora, ajudando a administrar os assuntos do segundo palácio, ele vai garantir que os quartos dela ficarão ainda mais confortáveis e resplandecentes quando ela retornar. Xion pensa que as palmas das mãos dele são mais grossas do que ela pensava, mas as costas das mãos são tão macias como seda. Isso certamente mostra a criação preciosa e delicada que o Bolinho teve. Ela se lembra de sua vida passada. Suas mãos estavam cheias de sangue na época, mas agora estão limpas. Talvez seja o brilho do pôr do sol, mas a cor da palma dela parece um tom mais rosado do que nunca. Bolinho diz que gostaria que ela pudesse ficar com ele. Xion se vira para ele, dizendo que uma vez ele falou que o afeto dele por ela não precisa ser retornado. Ele ainda se sente da mesma forma? Bolinho diz que se ela quer perguntar isso com sinceridade, então ele deve entender que as afeições dele agora são mútuas. Xion fala que ainda não pode dizer com certeza. Bolinho então diz que vai guardar sua resposta até que ela possa dizer com certeza. Xion pergunta por quê, e Bolinho responde que não é da conta dela, a menos que ela retorne o afeto dele. Mas isso deixa ela furiosa. E ela argumenta que pode ser que ela não compartilhe o afeto dele precisamente porque ele diz para ela não compartilhar. Caso contrário, ela pode estar perdidamente apaixonada por ele agora. Bolinho acha isso uma grande desculpa, já que ela nunca obedece nada do que ele diz. Na verdade, é muito doloroso que o único comando que ela siga é o de não se apaixonar por ele. Xion pensa que ela tem afeto pelo Bolinho, mas ela também tem afeto por suas empregadas e pela imperatriz viúva. Só que os sentimentos que ela tem pelo Bolinho são diferentes de alguma forma. Certamente, não é nada tão benigno quanto a amizade. Mas como ela vai chamar essa sensação quando a palavra amor simplesmente não é suficiente? Vemos 2 carruagens partindo,
E quem está dentro é Xion e sua irmã, provavelmente indo para o segundo palácio. A irmã dela já está lendo o livro tem 2 horas, e Xion está impressionada com a capacidade de atenção dela. De repente, a irmã comenta que ouviu que a família On tem sido extremamente paranoica desde que a Xion se tornou uma nobre concubina. A permanência dela no segundo palácio é apenas um generoso aviso. Xion faria bem ser mais prudente de agora em diante. Xion diz que não é puritana, mas sua irmã explica que quer dizer que ela deveria ter mais cuidado no caminho para o segundo palácio, assim como quando elas chegarem lá, sem mencionar em termos de supervisão de assuntos. É claro que a devida cautela não seria demais quando o imperador e outras damas do palácio se juntarem a elas. Xion só pode concordar. Mas, de repente, a roda da carruagem se solta. As meninas dentro dela chacoalham, e quando a carruagem para, um homem aparece na janela pedindo desculpas. A irmã pergunta qual é o problema, e o homem responde que uma das rodas da carruagem se soltou. Ele acredita que seria melhor fazer um desvio para uma cidade próxima e consertar a carruagem antes de continuarem. A irmã pergunta se a Xion vê que começou. Só que Xion não vê nada e não entende o que sua irmã está dizendo. A irmã pede para o eunuco pegar a peça reserva. O eunuco então aparece, trazendo uma roda novinha. Ele diz que assim que eles substituírem, voltarão a viajar. O homem diz que isso é esplêndido, mas pela expressão que ele está fazendo, não parece que gostou muito disso. Xion se pergunta surpresa se elas acabaram de frustrar o plano de alguma concubina ciumenta. Xion não acredita que sua irmã tenha calculado com tanta antecedência ao ponto de ter uma roda reserva à mão. Dando um joinha, Xion diz que deve admitir que está impressionada com como as artimanhas vêm tão naturalmente para sua irmã. Sua irmã diz que vai aceitar isso como um elogio. Afinal, os lobos só sentirão o cheiro de sangue se você estiver constantemente em desvantagem. Se alguma vez acontecer da Xion ser atingida por um soco, ela deve contra-atacar com a mesma força para provar um ponto. Nem mais, nem menos. Mas Xion fica desapontada ao ouvir que só pode bater uma vez. A irmã explica que adicionar outro só iria agravar as coisas desnecessariamente. Mas um ataque rápido e decisivo tende a enviar uma mensagem clara ao seu inimigo. O eunuco está arrumando a roda, enquanto aquele homem encara meio irritado. Xion pergunta que mensagem é essa? E com um belo sorriso, a irmã responde que ela terá paz de uma forma ou de outra. Enquanto isso, um cara está se desculpando com a imperatriz, já que ele não cumpriu as ordens dela de dirigir as carruagens para a vila. A imperatriz diz que então ele desperdiçou completamente a mão de obra e os preparativos dedicados à artimanha. De repente, o eunuco entra desesperado. Ele informa que receberam a petição afirmando que a roda desconectada apresentava sinais de violação após a investigação da carruagem depois do acidente, e solicitando punição adequada para o responsável pela preparação da carruagem. A imperatriz pergunta se tão rápido, mas o eunuco diz que tem mais. O registro do oficial que inspecionou a carruagem pela última vez foi alterado para o nome do informante da imperatriz dentro do Ministério do Palácio Interno. A imperatriz percebe que isso foi coisa da irmã mais velha da Xion, mas manda ele prosseguir com o plano mesmo assim. Eles vão ver se a sorte continua do lado da Xion. Na manhã seguinte, a carruagem está chegando. Xion está bocejando, enquanto pensa que não sabe que a viagem sim seria tão difícil. Ela não sabe quantos dias se passaram, mas ela está morrendo de tédio. Só que, de repente, ela vê o lunático. Completamente chocada, ela começa a acompanhá-lo com a visão. Sua irmã pergunta se ela vê algum conhecido por ali. Tentando disfarçar, Xion diz que não se lembra. Afinal, ela teve um caso trágico de perda de memória. Ela apenas viu um homem elegante e deu uma segunda olhada muito discreta. Mas quem dera se a Xion pudesse abordá-lo na rua e perguntar-lhe ali mesmo, naquele instante, onde ele está mantendo a verdadeira concubina Xion e se ela vai ficar naquele corpo pelo resto dos seus dias. O lunático lhe deve a verdade. Mas no momento que ela saltar para fora da carruagem, sua irmã detetive certamente irá começar
a nutrir suspeitas. Lá se vai a chance dela. Mas ela supõe que poderá encontrar uma forma de marcar um encontro com o lunático assim que estiverem acomodadas no segundo palácio. Xion pergunta se deve entender que sua irmã irá assumir a maior parte do trabalho quando elas estiverem no segundo palácio. A irmã pergunta o que a Xion vai fazer então. Ao que Xion responde que é óbvio que ela vai aproveitar suas férias ao máximo. Ela vai dormir o dia todo e festejar a noite toda. A irmã diz que com certeza não. Como irmã mais velha da Xion, ela será a primeira a tirar férias. Durante a primeira semana da estadia delas, ela não ficará no segundo palácio. Enfim, no segundo palácio, Xion e seus empregados estão de frente para inúmeros eunucos. Antes, a irmã dela deu uma lista dos deveres delas. Ela diz que dá a desculpa de que estava se sentindo um pouco fraca e partir para se recuperar em outro lugar, enquanto Xion fica para trás e segura as pontas. Atônita, Xion pergunta se segurar as pontas. Ela está falando sério? Xion mal consegue segurar um homem. Mas com um sorriso no rosto, a irmã diz que não tem dúvidas de que a Xion vai conseguir. Afinal, é para isso que serve a lista. Quando ela voltar, depois de uma semana com o segundo palácio nas mãos capazes da Xion, Xion pode passar o resto do tempo como quiser. Xion pensa que se for por apenas uma semana, qual é a pior coisa que pode acontecer? O eunuco do centro se apresenta como o eunuco-chefe do segundo palácio. Xion se pergunta por que só tem 8 deles ali, e questiona se há mais deles. O eunuco-chefe diz que é uma vergonha para ele dizer isso, mas geralmente tem 17 deles ali. Mas houve um surto muito infeccioso de gripe circulando ultimamente, e todos os atingidos foram mantidos afastados para a segurança da Xion. Xion fica confusa. Ele está dizendo que mais da metade dos eunucos estão com gripe ao mesmo tempo? A empregada sussurra que parece mentira para ela. Ela aposta que ele acabou de ser instruído a dizer isso por outra concubina, ou talvez até pela própria imperatriz. Xion olha para ele, mas ele desvia o olhar. Ela então suspira, enquanto diz que tudo bem. Ela não quer incomodar os doentes. O eunuco-chefe diz que eles se sentem honrados pela consideração dela. E Xion manda eles deixarem elas a sós. O eunuco então sai, com cara de vilão. E Xion pensa que jogaria eles na rua em um piscar de olhos se eles não fossem os compassos da imperatriz. A irmã dela não vai permitir nenhum tempo de lazer, a menos que a Xion cuide bem do palácio. Bem, ela supõe que só há uma coisa que ela possa fazer em relação aos eunucos doentes. Com um ar totalmente maquiavélico, ela pensa que vai agarrar as bolas inexistentes deles e ver se isso traz um pouco de cor às bochechas deles. Que a Xion vai conseguir colocar o palácio em ordem é quase certeza. Agora é ver quais métodos bizarros e malucos ela vai usar. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Se gostou desse, deixe um like e um comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E se puder, considere se tornar um membro. Nos vemos na próxima!